Então, pessoal, tudo bem? Agora a gente vai falar um pouquinho sobre o conteúdo da nossa avaliação, tá? Então, a gente vai falar sobre o Egito, até onde a gente já estudou. Na verdade, essa aula nossa é uma revisão, né? Eu já tinha feito essa aula de revisão com vocês anteriormente, na semana que a gente tinha ficado sem aula, mas eu vou retomar o conteúdo com vocês, tá bom? Então, a gente vai retomar os slides para a gente estar falando sobre o Egito Antigo. Então, vamos lá. Olha, a gente está trabalhando no Egito Antigo, ok? O que a gente já falou sobre o Egito Antigo? A gente já falou, por exemplo, sobre a localização. Eu expliquei para vocês que o Egito fica no norte da África, que a gente tinha estudado um pouquinho antes os reinos africanos, para a gente poder ter uma noção dessa localização. Porque muitas vezes a gente fala tanto do Egito, das maravilhas do Egito, as pirâmides, né? A mitologia, como era feito, por exemplo, a questão das múmias, todo mundo é muito curioso com isso, né? E a gente, às vezes, esquece que o Egito está na África. Então, olha, o Egito ele fica ao norte da África, faz fronteira, né? Fica localizado e faz fronteira no deserto do Saara, com o Mar Vermelho e o Mar Mediterrâneo. E ele é banhado pelo Rio Nilo, que é uma das riquezas que ajudou essa civilização a se desenvolver do tanto que se desenvolveu, né? Então, se o Nilo foi dos maiores impérios da época, se deve também ao Rio Nilo, né? Por que ao Rio Nilo? Porque o Rio Nilo ele era utilizado para inúmeras coisas, não era só para abastecimento de água. Ele era utilizado, por exemplo, para navegação, onde eles transportavam pessoas e mercadorias. Eles utilizavam o Rio Nilo, por exemplo, para ir até onde chegava no Mar Vermelho, no Mar Mediterrâneo, para fazer comércio com os países da Península Arábica. Não sei, não vou falar país, não. Vamos falar as regiões da Península Arábica, porque país é um conceito muito. É, não é recente de agora, mas vem com a Idade Moderna, vem depois do século XV, tá? A gente vai estudar isso o ano que vem, no 7º ano. E fazia comércio com a região que a gente conhece hoje por Europa, que é banhada, né? Pelo mar Mediterrâneo, assim como a costa do Egito, no norte da África, tá? O Egito, ele tinha uma política diferenciada. Por que diferenciada? Porque o faraó, ele assumia tanto o papel de governante político, quanto o papel de governante religioso, vamos dizer assim. Ele que cuidava da parte religiosa. Ele tinha os sacerdotes que o orientavam, mas que o auxiliava, mas quem dava a cartada final, quem decidia as regras, tudo era o faraó. Por isso, gente, que em lugar nenhum do mundo que a gente estuda sobre as civilizações antigas, existia faraó. Somente no Egito e em algumas civilizações menores da África, tá? Então, era uma característica muito própria do Egito, essa questão do faraó. Porque nos outros lugares, vamos pegar aí as próximas civilizações que a gente vai estudar. Vamos pegar Grécia e Roma, né? Por que lá não tinha faraó? Por que lá tinha só o imperador? Porque o imperador era responsável pela organização política, social e econômica da região. Já o faraó, não. O faraó, ele se envolvia nas questões religiosas. Ele era visto como um deus na terra, né? A gente sabe que
As civilizações antigas eram politeístas, eles acreditavam em vários deuses, né? E o Egito não era diferente. Eles acreditavam em vários deuses e o faraó era tido como um deus na terra. Outra característica bem marcante do Egito é porque eles construíram as pirâmides, né? E as principais pirâmides levam os nomes dos faraós. Então, os faraós, as três maiores que a gente vê em filmes, em documentários, em fotografias, são homenagens aos faraós. Eles se homenagearam. Eles construíram as pirâmides e deram o seu nome a essas pirâmides, que é as pirâmides de Quéops, Quefren e Miquerinos. Tá? Outra coisa que é bem marcante, que é bem característica do Egito, era como era feito a questão da economia. Então, eles plantavam, colhiam, tiravam para o consumo e faziam uma troca com outras regiões. Então, o que, que eles trocavam, além do que eles plantavam? Eles trocavam animais, no caso do boi, do porco, do cavalo, e vinhos, cereais e óleos e o papiro. O papiro é um papel que era usado para escrever os relatos, anotar, né, as economias da época, que o faraó determinava. E quem fazia essas anotações? Os escribas. Quem eram os escribas? A palavra escriba lembra escrever. Então, no Egito Antigo, existiam as pessoas que eram responsáveis por escrever as leis, escrever as orientações religiosas, anotar os impostos pagos, recebidos, tá? Então, quem fazia isso eram os escribas. E essa troca de mercadorias, seja animais, seja cereais, seja pedras preciosas, era chamado de escambo. Então, a palavra escambo quer dizer troca. Onde a gente vai ver muito essa palavra? A gente vai ver essa palavra quando a gente for estudar a colonização do Brasil. Porque quando os portugueses chegaram no Brasil, que faziam uma troca com os índios, davam pau-brasil e os índios recebiam outras coisas em troca, era chamado de escambo, tá? Então, no Egito Antigo, existia o escambo, ok? Então, vamos para frente. Aí, outra coisa que a gente falou foi da importância das cidades, né? Que existia o Alto Egito e o Baixo Egito. O Baixo Egito fica centralizado, é o momento que o Império vai se desenvolver mais na região central do Egito, com a capital em Tebas. Vai ter um comércio muito intenso através do Mar Vermelho com a Península Arábica. E o Baixo Egito, com a capital em Mênfis, só que a economia era movimentada através do comércio pelo mar Mediterrâneo, seja na Península Arábica, seja na Europa, tá? E como que eles transportavam essas mercadorias? No Rio Nilo. Outra coisa importante que a gente viu também foi sobre o Rio Nilo. O Nilo servia, né, como eu falei anteriormente, como meio de transporte não só de pessoas, transportava as mercadorias que eles levavam e buscavam, né, para fazer a troca, para fazer o comércio. Para armazenamento de água, eles retiravam a água do Nilo e levavam para cidades próximas, né, em canos, vamos dizer assim, não canos de PVC ou de plástico que a gente conhece hoje, eram canos feitos de madeira, e esses canos era que levava água para armazenar nas cidades. E eles usavam também muito o Rio Nilo para plantar, tanto perto quanto longe. Quando eles plantavam longe, era no período da cheia, que aí eles pegavam a água do Nilo e irrigavam a lavoura.
com esses canos que eu acabei de explicar para vocês. E na época da cheia, quando a maré descia, o que acontecia? Eles plantavam nas margens do rio Nilo para poder aproveitar a terra fértil da margem. Porque quando subia a água, que a água depois baixava, ali naquele local ficava uma terra bem úmida. E essa terra úmida, ela era muito fértil. Então, eles aprenderam a plantar o tempo certo para plantar nessas terras e o tempo certo de colher para não vir a cheia e levar toda a lavoura. Então, o Nilo ele tem essa importância enorme para os egípcios. E outra coisa que a gente falou foi sobre a sociedade, como que estava dividido, como que era a pirâmide social do Egito. Então, primeiro vinha o faraó, que era quem mandava em tudo, que fazia a parte, que administrava, né? Ele era, a gente fala faraó, mas para ter uma ideia, ele era rei, imperador, tudo junto, né? Então, ele administrava a parte política, econômica, religiosa do Egito todo. E aí, abaixo dele, vinha as camadas que o auxiliavam ou que prestavam serviço para ele. Então, tinha os sacerdotes, que eram aqueles exclusivamente, que o auxiliava exclusivamente na parte religiosa, mas eles não determinavam as coisas. Eles cumpriam o que o faraó mandava na parte religiosa. Depois vinham os militares, que eram responsáveis pela segurança do reino. Depois, os escribas, que eu já falei para vocês, né? Expliquei lá atrás, que eram aqueles responsáveis pela escrita das leis, escrita das normas, dos impostos, de tudo que envolvia escrita. Por que, gente, que naquela época tinha pessoa responsável por isso? Porque ler e escrever era privilégio de poucos. Não era todo mundo que sabia ler e escrever, né? Não tinha escolas. Então, quem sabia ler e escrever era a realeza, a família do faraó, os sacerdotes e os escribas. Muitos militares, muitos generais, comandantes de exército enorme, gente, não sabia nem escrever o nome, o próprio nome. Por quê? Porque para ele não interessava. Ele estava ali responsável em manter a segurança do império, tá? Aí abaixo dos escribas vinham os artesãos, que eram aqueles responsáveis por fazer todos os tipos de objetos. Artesão vem de arte, trabalho manual. Então eles fabricavam roupas, calçados, objetos de decoração, móveis, tudo. Entrava nessa camada social de artesãos. Aí vinham os comerciantes, aqueles que vendiam no local ou faziam comércio fora, andavam por todo o Egito, né? Fazendo comércio na Península Arábica, na Europa e assim por diante. Os camponeses, que eram aqueles que trabalham no campo, né? Seja plantando e colhendo, seja coletando, porque tem frutas que são nativas, são típicas. Então, por exemplo, aqui em Goiás a gente tem caju, manga, piqui, que são frutas nativas. Lá eles têm as tâmaras, né? Que aqui no Brasil a gente paga caríssimo por 1 quilo de tâmara. Lá é nativo para eles, então eles colhiam. Tem uma árvore que dá uma semente que eles retiravam o óleo, o argan, que hoje em dia também virou moda, né? Para fazer shampoo, para poder fazer óleo para tratamento de beleza, tratamento estético. Então, eles escolhiam, tudo isso fazia parte do comércio deles. As oliveiras, que são as árvores que dá a oliva, que é a azeitona, que a gente, aqui no Brasil, a gente utiliza muito para comer, né? O fruto. E o azeite faz parte da nossa alimentação, mas não é algo rotineiro e não é todo mundo que usa. Lá não, lá o azeite é o óleo nosso aqui. Eles não utilizam outro tipo de óleo. E, por último, os escravos. Quem era escravo? Era aqueles que ou tinham uma dívida com alguém, não conseguia pagar, aí o faraó, lá junto com os auxiliares deles da lei, determinava, não, você vai trabalhar tantos anos, tantos meses, até você pagar
até quitar a sua dívida com tal pessoa. Ou quando tinha uma guerra, que o reino, né, que entrava em atrito com o outro, perdia, e aí ele era capturado, né, era dominado, e aí as pessoas daquela região eram feitas de escravos. Região só do Egito? Não, o Egito se envolveu em vários conflitos. Tanto é que a gente tem na história da Bíblia, né, não foi conflito, mas um determinado faraó escravizou o povo hebreu, porque ele falava que o hebreu não tinha direito, não era egípcio, né, nato, original. Então, gente, a nossa prova está baseada nisso aí, porque a gente estudou até aqui, né? Então, o que eu vou pedir para vocês? Ah, a gente falou também sobre a religião, a mumificação, né? Na aula a gente questionou se existiam as múmias, e eu falei para vocês que sim, que não é só lenda de filme, não é só coisas de mitologia, de livros para vender, né? Então, existiu sim, tá? Então, a gente também falou sobre a religião, né? Que os faraós eram mumificados, tinha todo um processo, que as pirâmides foram construídas para serem túmulos desses, desses faraós, e que todos os seus pertences eram enterrados junto com eles, né? Então, gente, é mais ou menos isso. Tudo que a gente viu sobre o Egito, né? A nossa aula sobre o Egito, até a religião. Termina aí? Não, não termina aí. Mas para nossa avaliação do dia 27, terça-feira, ela finaliza aí, ok? Qualquer dúvida, vocês têm que só rever as aulas, né? Só vocês se orientarem pelos vídeos e, vocês. Peraí só um pouquinho. E vocês rever todo o material que eu mandei para vocês, tá bom? Um beijo no coração de vocês, estudem, façam a provinha com bastante atenção, com bastante calma, né? Um conteúdo bacana, que tá bem tranquilo. Beijo, fique com Deus.